Hoje a conversa continua com essa francesa super simpática. Então, escute com atenção, porque nesse diálogo tem muitas frases importantes que você precisa saber. Tu habites dans quelle région? J'habite en Allemagne. L'Allemagne. C'est un peu galère du coup. Tu habites dans quelle région? J'habite en Allemagne. L'Allemagne. C'est un peu galère du coup. Então aqui o rapaz já começa fazendo essa pergunta. Tu habites dans quelle région? Tu habites dans quelle région? Fala comigo. Tu habites dans quelle région? Muito bem. E o que significa? Você mora em que região? Em qual região? Tu habites dans quelle région? Faça atenção porque esse tu é biquinho. Tu habites dans quelle région? A última vez, só você. Très bien. Vou colocar rapidamente só para você ouvir aí essa frase de uma maneira natural e fluida. Tu habites dans quelle région? Tu habites dans quelle région? Tu habites dans quelle région? Ele fala bem rápido. Tu habites dans quelle région? E aí ela responde, eu moro na Alemanha. J'habite en Allemagne. J'habite en Allemagne. Repete comigo. J'habite en Allemagne. Mais uma vez. J'habite en Allemagne. Très bien. E aqui nós temos uma ligação. En Allemagne. En Allemagne. En Alemanha. E esse G, ele não vai ter o som de G exatamente. Você não pode falar Allemagne. Allemagne não, tá errado. Ele vai ter o som do nosso NH. É como se fosse Alemanha. Alemanha, Alemanha. É basicamente a mesma coisa. Alemanha, Alemanha. Só mudou aí a escrita e um pouquinho a fala. Vamos fingir que você mora na Alemanha e eu vou te fazer a pergunta. Ei, toi, tu habites dans quelle région? Viu? Nem foi difícil. Mas vamos imaginar que você mora no Brasil. Como é que você falaria? Eu moro no Brasil. J'habite au Brésil. J'habite au Brésil. Vou escrever para você. J'habite au Brésil. E aqui a gente está colocando esse carinha porque Brasil é um país masculino. Nós falamos le Brésil. Tá bom? Le Brésil. No caso da França, se você morar na França, você deveria também utilizar esse carinha aqui, ó. En France. J'habite en France. J'habite en France. Na verdade, aqui é um N. Voilà. J'habite en France porque França é um país feminino, assim como em português. Então, nós falamos la France. J'habite en France. Mas vamos deixar como está no diálogo. J'habite en Allemagne. E aí ela continua falando. É um pouco complicado, na verdade. C'est un peu galère du coup. C'est un peu galère du coup. Devagar. C'est un peu. Repete. C'est un peu. Aqui nós temos o biquinho, ó. C'est un peu. Peu. O que significa peu? Pouco. C'est un peu é um pouco. C'est un peu. Galère não significa galera, tá? Galère não significa galera. Significa algo difícil, algo complicado. Se você estiver passando por uma situação ali difícil, complicada, algum perrengue. Tá bom? Então, aqui eu coloquei a tradução como complicado. E essa palavrinha aqui, du coup, ela pode ter vários significados. Por exemplo, e daí? E daí não tem acento. E daí, voilà. Então, logo. E a gente também pode falar o por isso. Então, assim, é uma palavra que ultimamente vem sendo adotada muito pelos jovens, principalmente pelos jovens, claro, pela população francesa de modo geral, mas principalmente pelos jovens. E ela não tem, assim, uma tradução específica, tá? Tanto que aqui eu preferi colocar como tradução, na verdade. Eu poderia ter colocado aliás também, porque se eu fosse escolher uma dessas aqui, e daí, então, logo e por isso,
Ficaria estranho, por exemplo, é um pouco complicado daí. Não dá certo. É um pouco complicado por isso. Então, a gente tem que escolher a melhor tradução. Então, o du coup, eu poderia deixar o aliás e reformular a resposta e falar, por exemplo, aliás, é um pouco complicado. Na verdade, é um pouco complicado. Deu para entender? Nem sempre vai ter como a gente traduzir ao pé da letra. A gente tem que procurar um meio que realmente faça sentido. Então, aqui eu vou deixar essas duas opções. É um pouco complicado, aliás, ou é um pouco complicado, na verdade. C'est un peu galère, du coup. Então, aqui você vai pronunciar comigo du coup, biquinho no du, e aqui é o normal, né? Coup, du coup. C'est un peu galère, du coup. Repete. C'est un peu galère, du coup. Tu habites dans quelle région? J'habite en Allemagne. En Allemagne. C'est un peu galère du coup. Tu habites dans quelle région? J'habite en Allemagne. En Allemagne. C'est un peu galère du coup. E agora eu vou soltar mais uma vez e você vai tentar acompanhar aqui o que está sendo falado. Depois a gente volta e explica detalhadamente. Donc la personne elle devrait être où plutôt? Bah en Allemagne, de préférence. Ok. Ou en Suisse, tiens. Ou en France, je sais pas. Enfin, quelqu'un qui... faut quelqu'un qui puisse bouger aussi. Moi, je bouge facilement. Mais uma vez para você. Donc la personne elle devrait être où plutôt? Bah en Allemagne, de préférence. Ok. Ou en Suisse, tiens. Ou en France, je sais pas. Enfin, quelqu'un qui... faut quelqu'un qui puisse bouger aussi. Moi, je bouge facilement. Então vamos lá. O rapaz começa fazendo a seguinte pergunta. Portanto, a pessoa deveria estar onde, então? Donc, vai ter esse sentido de portanto. Donc. E aí os franceses eles têm um costume muito de puxar. Donc, la personne, elle devrait être où plutôt? Mais devagar. Donc, la personne. O que significa la personne? A pessoa. La personne. Elle devrait, ela deveria. Só que aqui os franceses também têm um costume muito de ficar reafirmando as coisas. Ou seja, você já falou aqui a pessoa, la personne. La personne está se referindo a algo feminino, porque a gente fala uma pessoa. Se eu quisesse, eu não precisaria colocar ela e deixar simplesmente isso aqui, ó. La personne devrait être où plutôt. A pessoa deveria estar onde, então? Porque aí você ia traduzir palavra por palavra e não ia ter nenhum problema. Mas sempre tem algumas complicações. Então, vamos deixar aqui, ó. La personne, e aí ele volta. O que é esse elle aqui? É como se fosse la personne. Elle devrait être où plutôt. Ficou um pouco complicado porque tem alguns R's, né? Então, la personne, repete comigo. La personne, elle devrait, biquinho aqui, ó. Devrait, elle devrait être, ou plutôt. Então aqui, ó, elle devrait significa ela deveria. Esse carinha aqui, être, significa o quê? Todo iniciante tem que saber disso. Être significa ser ou estar. Tem os dois significados. Esse o significa onde. O com acento. Onde. E o plutôt. O plutôt pode ter diversos significados. E um desses significados é no sentido de precisão. Você quer precisar alguma coisa. Por exemplo, eu poderia trocar esse então por afinal. A pessoa deveria estar onde, afinal? A pessoa deveria estar onde exatamente? Então, você está precisando. Esse é um dos sentidos do plutôt. Além disso, ele também é muito utilizado quando você quer falar de preferência, de escolha. Por exemplo, eu vou tomar suco ao invés de refrigerante. Je vais prendre du jus plutôt que du soda. Então, eu prefiro isso em vez disso. D'accord? E também ele pode ter o sentido aí de intensidade, onde você pode traduzir por bastante. Por exemplo, tá fazendo muito frio hoje. Il fait plutôt froid
aujourd'hui. Il fait plutôt froid aujourd'hui. Você está intensificando o frio utilizando essa palavra plutôt. Agora, voltando para o nosso diálogo, o melhor sentido aí para essa palavra plutôt nessa frase é no sentido de precisão, onde você pode colocar afinal, exatamente, então. Então, repete aí logo depois de mim a frase completa. Donc, la personne, elle devrait être où plutôt? E ela começa falando o ba. Ba. E esse ba, eu disse no vídeo anterior que é um tique de linguagem. Inclusive, eu afirmei que nós brasileiros não falamos isso, mas teve esse comentário, vou colocar aqui, que falou que os gaúchos costumam falar. Bem, eu não sabia, e é até interessante porque a gente vai aprendendo junto, né? Bah. En Allemagne de préférence. Então, ela falou na Alemanha de preferência. Ah, portanto, a pessoa deveria estar onde, então? Porque ela mora na Alemanha. Aí ela disse, na Alemanha de preferência, é claro. En Allemagne de préférence. En Allemagne de préférence. Ou na Suíça, quem sabe? Ou en Suisse, tiens. Ou en Suisse, tiens. Vamos repetir aqui, ó. Ba, você tem que se acostumar a falar isso, porque os franceses costumam falar muito. Então, você também tem que falar. Ba. En Allemagne de préférence. Repete. En Allemagne de préférence. Ou en Suisse, tiens. Ou en Suisse, tiens. Lembrando que a palavra Suisse, a gente começa fazendo o biquinho. Suisse, Suisse. Ou en Suisse, tiens. E aqui nós temos a palavra tiens. Essa palavra tiens, ela vem do verbo tenir. O que significa tenir? Vamos ver se você sabe. Tenir significa o quê? Segurar. Muito bem. Quando a gente utiliza o tempo verbal no imperativo e a gente diz tiens, o que significa? Tiens. Por exemplo, vou pegar aqui esse mouse, eu acho que está dando para ver aí, e aí eu falo assim para você, ó, tiens. O que você entende? Toma. Muito bem. Olha aqui, ó. Toma. Tiens. O tiens, ele é mais informal, porque é como se você estivesse utilizando ali a segunda pessoa do singular, que é o tu. Agora, se você quiser ser mais formal e falar tome, é como se você estivesse utilizando o vous, aí você fala tenez. Deixa eu escrever aqui. Tenez, que significa tome. Tenez. Só que esse tiens aqui, ele não está relacionado a essa tradução de tome, tiens. Não quer dizer isso, porque os franceses o utilizam também como um tique de linguagem. Ou seja, ele também vai ter outros sentidos, outros significados. De modo geral, quando a gente vê essa palavra dentro de uma frase, vai ter o sentido ali de algo inesperado, uma surpresa. Então, a gente pode colocar aí algumas traduções, como, por exemplo, olha, ué, olha isso, toma, tá bom? Algo que cause uma certa surpresa. Então, é o tique de linguagem. A gente não tem como realmente traduzir ao pé da letra. A gente vai adaptando as traduções. Na verdade, eu esqueci de falar aqui a tradução do tiens que eu coloquei. Mas você está vendo aqui, eu coloquei quem sabe. Porque se eu tivesse colocado talvez outra coisa, não ia ficar muito certinho, não ia ficar legal. Mas, por acaso, você tiver alguma outra sugestão de resposta, coloca aí nos comentários, não custa nada, a gente vai aprendendo junto. Então, na Alemanha de preferência, na Suíça, quem sabe, ou na França, ou en France, ou en France, ou en France, ou en France. Aí ela finaliza aqui, ó, je sais pas. Ou en France, je sais pas. Ou na França, eu não sei. Eu poderia ainda ter colocado aqui, por exemplo, sei lá. Às vezes a gente tem que adaptar a nossa linguagem, o nosso português brasileiro a determinados contextos. Por mais que aqui esteja, je sais pas, que significa eu não sei, e gramaticalmente está errado, porque, assim como eu disse no vídeo anterior,
Se fosse gramaticalmente correto, seria je ne sais pas. Acredito que talvez você já saiba disso. Je ne sais pas. Então, eu posso colocar, por exemplo, sei lá, aqui na tradução. Ah, não gostei, professor. Vou deixar não sei. Não tem problema, não tem problema. Aí, você escolhe. E ela fala mais uma vez, bah, mais faut quelqu'un qui puisse bouger aussi. Bah, mais faut quelqu'un qui puisse bouger aussi. Mais, é o nosso mais sem o i, mais il faut. Lembra que eu expliquei também no outro vídeo? Então, se você está nesse vídeo aqui e você não assistiu, assiste também o outro vídeo, tá? Porque eu falei sobre esse faut. Gramaticalmente correto seria il faut, il faut. Mas ela não falou il. Ela disse apenas mais faut quelqu'un. Então, é preciso alguém, ou tem que ser alguém. Mais faut quelqu'un qui puisse, que possa. Então, ó, quelqu'un, alguém que possa, que puisse. Bouger aussi, bouger aussi. Essa palavra bouger significa movimentar, se mexer. Só que aqui, nesse sentido dessa frase, ela vai ter o sentido de se mudar, ou seja, de ficar viajando. Então, ó, eu coloquei na tradução, mas tem que ser alguém que possa se mudar também, porque essa palavra aussi significa também. Aussi. Então, repete comigo aqui essa frase, ó. Bah, mais faut quelqu'un qui puisse bouger aussi. Mais devagar. Bah, mais faut, répète. Quelqu'un qui puisse bouger aussi. Bah, mais faut quelqu'un qui puisse bouger aussi. Muito bem. E aí ela finaliza dizendo moi je bouge facilement. Moi je bouge facilement, que significa eu me mudo facilmente. Voilà. Je me bouge facilement. Répète. Moi je me bouge facilement. Muito bem. Lembra que eu falei que os franceses gostam de estar reafirmando algo, de estar precisando algo? Aqui acontece isso, ó. Moi, je bouge. O que significa moi? Significa o eu. E aqui o je significa o eu. Então, ele fala eu duas vezes. Moi, je bouge facilement. A mesma coisa aconteceu aqui em cima que eu disse anteriormente. La personne, elle devrait. La personne. Se eu disse la personne, eu não teria necessidade de colocar o elle. Só que os franceses, eles falam dessa maneira, tá? E a gente tem que ir se adaptando. La personne, elle devrait être ou plutôt. Então, vamos agora ouvir esse diálogo aqui dessas duas frases. Donc la personne elle devrait être où plutôt? Bah, en Allemagne, de préférence. Ok. Ou en Suisse, tiens. Ou en France, je sais pas. Enfin, quelqu'un qui... Bah, faut quelqu'un qui puisse bouger aussi. Moi, je bouge facilement. Mais uma vez. Galère, du coup. Donc la personne elle devrait être où plutôt? Bah, en Allemagne, de préférence. Ok. Ou en Suisse, tiens. Ou en France, je sais pas. Enfin, quelqu'un qui... Bah, faut quelqu'un qui puisse bouger aussi. Moi, je bouge facilement. Vamos continuar ouvindo agora com essas duas frases. Tranche d'âge? Bah, un peu plus mon âge, un peu plus vieux, peut-être. Ok. Chez les mecs, en vrai, faut un peu plus vieux. Hein. Tranche d'âge? Bah, un peu plus mon âge, un peu plus vieux, peut-être. Ok. Chez les mecs, en vrai, faut un peu plus vieux. Hein. Então, o rapaz começa perguntando tranche d'âge, que significa faixa etária. Tranche d'âge. Repete. Tranche d'âge. Mais uma vez. Tranche d'âge. Très bien. Algo interessante sobre essa palavra é que ela sozinha significa pedaço, fatia. É como se a gente estivesse falando, ao pé da letra, pedaço de idade, uma fatia da idade. Ou seja, faixa etária, tranche d'âge. E aí ela responde, bah, un peu plus mon âge, un peu plus mon âge. Então, repete comigo, un peu plus mon âge. Realmente teve bastante articulação agora. Un peu, biquinho, plus, biquinho. Então, aqui nós temos dois biquinhos, ó, nessas duas palavras. Un peu plus
mon âge. E aqui nós temos uma ligação. Un peu plus mon âge. Repete. Un peu plus mon âge. Mais uma vez. Un peu plus mon âge. Isso mesmo. E o que significa un peu plus mon âge? Como você pode perceber, eu coloquei um pouco mais da minha idade. Un peu plus significa um pouco mais. Un peu plus mon âge, minha idade. Mon âge significa minha idade. Un peu plus vieux, então, um pouco mais velho. A gente apenas copiou essa estrutura. Un peu plus, um pouco mais velho, un peu plus vieux, peut-être. Repete. Un peu plus vieux, peut-être. Mais uma vez. Un peu plus vieux, peut-être. Muito bem. Olha, biquinho. E aqui nós também temos o biquinho no final. Vieux, peu, biquinho, cheio de biquinho aqui. Peut-être, com a ligação, tá? Peut-être. O que significa peut-être? Talvez, né? Colando, todo mundo sabe. Peut-être significa talvez, isso mesmo. Chez les mecs, en vrai, faut un peu plus vieux. Vamos lá. Chez les mecs, en vrai, faut un peu plus vieux. Então, a gente repetiu aqui isso aqui, ó, que a gente viu nessa frase de cima. Un peu plus vieux. E a gente repete. Un peu plus vieux. Chez les mecs. O que significa chez les mecs? Essa palavrinha chez, ela tem alguns significados. O significado mais comum é quando a gente direciona o sentido dessa palavra para na casa de alguém. Por exemplo, eu vou na tua casa. Je vais chez toi. Je vais chez toi. Eu vou na tua casa. Quando você quer direcionar essa palavra no sentido de ir a algum profissional, por exemplo, eu vou ao médico, que é o profissional em questão, aí você pode utilizar o chez também. Je vais chez le médecin. Je vais chez le médecin. Essas são as maneiras mais comuns de nós utilizarmos essa palavra chez e mais comum também que você vai ver. Agora, esse chez aqui, que foi dito pela francesa, não tem nada a ver com essas duas traduções, com esses dois significados que eu acabei de dizer. E sim, vai estar relacionado a um grupo de pessoas, tá? Nesse caso, é o grupo dos homens. Chez les mecs. Chez les mecs, tá? Então, eu coloquei como tradução no caso dos homens. Eu poderia ter simplesmente colocado isso aqui, ó, nos homens. Chez les mecs, nos homens, ou no caso dos homens. En vrai, que significa na verdade. En vrai, tem que ser um pouco mais velho. Lembra? Il faut significa é preciso, tem que fazer alguma coisa. Il faut. Só que ela não falou il faut. Ela disse faut. Faut un peu plus vieux. Que também vai dar o mesmo sentido. Porque aqui a gente está utilizando o francês da vida cotidiana. Ou seja, um francês informal. Faut un peu plus vieux. Repete. Faut un peu plus vieux. E como eu disse anteriormente, é a mesma frase de cima. Faut un peu plus vieux. Muito bem. Agora eu vou colocar aqui novamente para você ouvir. Tranche d'âge? Bah, un peu plus mon âge, un peu plus vieux peut-être. Okay. Chez les mecs, en vrai, faut un peu plus vieux. Hein. Tranche d'âge? Bah, un peu plus mon âge, un peu plus vieux peut-être. Okay. Chez les mecs, en vrai, faut un peu plus vieux. Hein. Et là, s'il y a quelqu'un qui craque sur toi, t'as envie de dire quoi? E aí a gente já vai para outra frase que é et là, et s'il y a quelqu'un qui craque sur toi, tu as envie de dire quoi? Vamos ouvir o que ele disse. Et là, s'il y a quelqu'un qui craque sur toi, t'as envie de dire quoi? Bah, viens, on va trop s'amuser. On va, je sais pas, on part en voyage, on part en vacances. Ah oui. Et là, s'il y a quelqu'un qui craque sur toi, t'as envie de dire quoi? Bah, viens, on va trop s'amuser. On va, je
Je sais pas. On part en voyage, on part en vacances. E o rapaz ele já começa fazendo uma pergunta. Et là, s'il y a quelqu'un qui craque sur toi, tu as envie de dire quoi? Até rimou. Então, et là vai ter o sentido de e aí? Et là, s'il y a quelqu'un, é importante você entender que no francês correto, no francês formal, você deve pronunciar s'il y a quelqu'un, onde você vai fazer a ligação. S'il y a quelqu'un. Agora, no vídeo, na entrevista, a gente percebe que não é falado dessa maneira. O rapaz ele pronuncia assim, s'il y a. É como se não tivesse o L. S'il y a quelqu'un qui craque sur toi. S'il y a quelqu'un. E o que significa s'il y a quelqu'un, ou se você preferir no francês mais informal, s'il y a quelqu'un, tem o sentido de se tiver alguém, se houver alguém, que craque sur toi, que está afim de você, que tem uma queda por você. Porque esse carinha aqui, craquer, ele vai ter esse sentido de ter uma queda, de se apaixonar, da pessoa estar afim. Tu as envie de dire quoi? O que você tem vontade de dizer? Tu as envie de dire quoi? Tu as envie de dire quoi? Então, tu as envie significa ter vontade, ter desejo de alguma coisa. Tu as envie de dire. Então, aqui a gente tem um verbo dizer, dire. Tem vontade de dizer o quê? Então, eu reformulei, é claro, a pergunta, porque o que ele está no final, mas eu preferi deixar ele aqui no início. O que você tem vontade de dizer? E lembrando ainda sobre esse verbo craquer, quando a gente se refere a um objeto, ele vai ter o sentido de estar lá. Então, por exemplo, se eu falar mon dos a craqué, mon dos a craqué, minhas costas estalaram. Realmente, tá doendo aqui. Ça me fait mal. Enfim, vamos lá. Então, repete para mim aí rapidamente essa frase aqui. Et là, s'il y a quelqu'un qui craque sur toi, tu as envie de dire quoi? E aí ela responde, bah, viens, on va trop s'amuser. Ela ia falar outra coisa, só que ela cortou e reformulou a frase. Bah, viens, vem, a gente vai se divertir demais. On va trop s'amuser. Aqui na tradução eu preferi colocar apenas a tradução dessa frase, porque aqui ficou algo incompleto. A gente vai demais, tá? A gente vai demais. Vai demais o quê? Não sei. Então, eu preferi não colocar. A gente vai demais. On va trop s'amuser. Então, s'amuser significa se divertir. On va trop s'amuser, a gente vai se divertir. Nós vamos nos divertir. Esse on é como se fosse um nós mais informal. Então, se você preferir, você pode traduzir por a gente. Ah, eu não quero traduzir por a gente, vou colocar o nós. Não tem nenhum problema, só quero que você entenda o sentido do contexto da frase. Então, vamos lá. Viens, no sentido imperativo. Vem, viens, viens. On va trop s'amuser. Repete comigo. Bah, viens. On va trop s'amuser. E aqui é biquinho, tá? S'amuser. Repete. Muito bem. E aí ela continua. On va, je sais pas, on va. O que significa on va? A gente vai ou nós vamos em um contexto mais formal. On va. Je sais pas, eu não sei. Lembra? Eu posso colocar eu não sei, eu posso colocar o sei lá, tentando reformular, tentando entrar em um diálogo mais informal, como se fosse no português brasileiro mesmo. Então, aqui eu coloquei sei lá. Ah, a gente vai, sei lá, a gente vai. On va, je sais pas, on va. Só uma pequena correção que eu percebi no momento da edição. A francesa ela usou a maneira mais informal de dizer eu não sei, que é je sais pas. Nós pronunciamos em português je sais pas. Ou seja, je sais pas, je sais pas e
je ne sais pas tem o mesmo significado, variando apenas no nível de formalidade, indo do mais informal ao mais formal, respectivamente. Repete. On va, je sais pas, on va. On part en voyage, on part en vacances. On part en voyage, on part en vacances. On part en voyage vai ter o sentido que você vai viajar, a gente vai viajar, nós vamos viajar. Em português, nós não utilizamos muito o verbo partir. Se você for traduzir ao pé da letra, seria a gente parte em viagem, só que não tem sentido. Então, on part en voyage é como se você fosse sair para algum lugar. E a gente percebe isso na segunda frase, onde nós utilizamos a mesma estrutura, on part en vacances. A gente sai de férias. Nós vamos sair de férias. On part en vacances. D'accord? Deu para entender? Então, repete comigo agora. On part en voyage, on part en vacances. Mais uma vez, on part en voyage, on part en vacances. Então, agora eu vou colocar mais uma vez aqui o diálogo para você ouvir depois dessa explicação. Et là, s'il y a quelqu'un qui craque sur toi, t'as envie de dire quoi? Bah viens, on va trop s'amuser. On va, je sais pas, on part en voyage, on part en vacances. Et là, s'il y a quelqu'un qui craque sur toi, t'as envie de dire quoi? Bah viens, on va trop s'amuser. On va, je sais pas, on part en voyage, on part en vacances. Ah mais par exemple, là, ta prochaine destination qui te fait rêver? On va aller. E agora a gente vai ver as duas últimas frases. E ele fala assim, ó. Ah ouais, par exemple, ta prochaine destination qui te fait rêver. Vou colocar aqui para você ouvir. Ah mais par exemple, là, ta prochaine destination qui te fait rêver? On va aller en Inde. Ah mais par exemple, là, ta prochaine destination qui te fait rêver? On va aller en Inde. Então aqui nós temos ah ouais, par exemple, ta prochaine destination qui te fait rêver. E aí ela finaliza, on va aller en Inde. On va aller en Inde. Agora, falando bem devagar, ah ouais. O que significa ouais? Falei no vídeo anterior da entrevista, no primeiro vídeo, o é significa um sim. É um sim informal, muito usado na vida cotidiana, principalmente pelos jovens. Ah ouais, par exemple, por exemplo, ta prochaine destination qui te fait rêver. Ta prochaine, repete, ta prochaine destination qui te fait rêver. Qui te fait rêver. Mais uma vez, fala isso aqui, ó. Qui te fait rêver. Muito bem. Não se esqueça que aqui é biquinho. Qui te fait rêver. Então, fale a frase completa. Ah ouais, par exemple, ta prochaine destination qui te fait rêver. Muito bem. Agora, traduzindo aqui essa parte, ta prochaine destination significa teu próximo destino. Ta prochaine destination. Qui te fait rêver? Então, a gente tem aqui o verbo sonhar. Rêver. Se fosse traduzir literalmente palavra por palavra, seria que te faz sonhar. Teu próximo destino que te faz sonhar. Só que não tem muito sentido. Então, a gente reformula a tradução e coloca teu próximo destino dos sonhos. Então, ele fez essa pergunta. E aí, qual é o teu próximo destino dos sonhos? E ela responde, on va aller en Inde. On va aller en Inde. Bem, esse não é o meu destino dos sonhos, né? Mas enfim, cada um com sua opinião. On va aller en Inde. Repete. On va aller en Inde. Lembrando que aqui a gente tem uma ligação en Inde. En Inde. Fale mais uma vez, uma frase completa. On va aller en Inde. Muito bem.
Comment tu t'appelles? Angelina, Quel âge as-tu? 22 ans. T'es célibataire depuis combien de temps? Depuis longtemps, hein, 4 ans je pense. 4 ans, ok. Ouais. C'est quoi la qualité la plus importante pour toi? La générosité. Voilà. Ok. Générosité dans quel sens? Bah dans tout. Enfin en mode quelqu'un qui a le sens du partage, qui rencontre tes amis avec aisance, je sais pas. Voilà. Tes qualités? Mes qualités, alors énergique, super énergique. Faut pouvoir me suivre. Hein. Optimiste, mais généreuse aussi. Et drôle en vrai, j'espère. Tu habites dans quelle région? J'habite en Allemagne. En Allemagne. C'est un peu galère du coup. Donc la personne elle devrait être où plutôt? Bah en Allemagne, de préférence. Ok. Ou en Suisse, tiens. Ou en France, je sais pas. Enfin quelqu'un qui... Bah faut quelqu'un qui puisse bouger aussi. Moi je bouge facilement. Tranche d'âge? Bah un peu plus mon âge, un peu plus vieux peut-être. Ok. Chez les mecs en vrai faut un peu plus vieux. Hein. Et là s'il y a quelqu'un qui craque sur toi, t'as envie de dire quoi? Bah viens on va trop s'amuser. Je sais pas, on part en voyage, on part en vacances. Ah mais par exemple là ta prochaine destination qui te fait rêver? On va aller en Inde. E aí, deu para entender esse diálogo entre os franceses depois dessa explicação? Com certeza, essa foi uma conversa bem divertida, descontraída, utilizando o francês da vida real, a velocidade realmente utilizada em filmes, em conversas reais. Agora me diz aí nos comentários, o que mais chamou a sua atenção nesse diálogo? Foi o sotaque, a forma dela falar, a fluidez da conversa ou alguma frase ou expressão que você aprendeu hoje? Escreve aí nos comentários porque eu quero saber a sua opinião. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.